Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Haroldo Rezende. Seja bem-vindo ao meu canal. Caso você não seja inscrito, peço considerar se inscrever. Caso você já seja, meu muito obrigado. Então pessoal, dando continuidade nesse projeto nosso de estudos preliminares acerca de lições bíblicas para gestores, hoje iremos fazer uma exploração do capítulo 2 de Gênesis. E caso você tenha chegado aqui no meu canal já direto nesse vídeo, eu recomendo que você pause e assista. Acho que vou pôr o card aqui em algum lugar. Assista ao primeiro estudo. Esse é o segundo, né? Assista ao primeiro estudo preliminar. Porque é interessante quando as coisas que eu observo nesses estudos é um raciocínio, uma sequência lógica, num planejamento estratégico, as coisas sendo criadas com foco, com um propósito específico. E aí no capítulo 2, que a gente vai ver agora, tem os desdobramentos do capítulo 1, que é bem legal. Se você quer saber também por que eu estou com foco na atividade de gestão e não na atividade de liderança, eu peço que você também olhe também lá no vídeo 1, que eu dou uma explanada sobre isso, tá bom? Então vamos começar. Aqui é a apresentação. Lembrando para vocês que essa apresentação vai estar disponível lá no site, né? Normalmente primeiro eu faço a publicação no YouTube, depois eu jogo a apresentação lá. Então fiquem monitorando, vocês podem utilizá-la, ver a bibliografia, vai estar tudo lá disponível, tá bom? Então, panorama. Para quem ainda não viu também o vídeo anterior, assim, a gente não vai ficar focado em fazer uma exegese, falar do texto bíblico em si. Mas, para que eu possa mostrar para vocês as lições que eu extraí, eu preciso fazer um panorama, né? Eu preciso mostrar para vocês o cenário de onde eu estou tirando os meus insights e as minhas conclusões, ok? Então, o capítulo 2 já começa com a conclusão da criação. Ele começa ali já no 7º dia, quando Deus estava descansando. E aí o texto diz que depois que ele criou os céus e a terra, já estava tudo quase pronto, tinha as árvores, as plantas, mas elas não germinavam. Ou já tinha árvore, mas elas não germinavam. Por que não germinavam? Porque Deus não havia feito chover sobre a terra. Aí você, poxa, caramba, criou tudo, já tem as plantas, mas as plantas, os frutos, as sementes não estavam surgindo porque não tinha chuva. E por que não tinha chuva? Aí a gente começa a ver uma cadeia de processos, né? Todo um esquema relacionado. Porque não havia o homem que pudesse cultivar a terra. E aqui homem no sentido de humanidade, tá? Não é o homem no sentido de sexo masculino. E a gente pode ver aqui um fluxo, né? Uma gestão integrada. Parece aqui que ele já tinha os processos mapeados e ele criou tudo, mas a vida que ele trouxe na criação estava estagnada porque estava faltando alguns elementozinhos, né? Estava faltando algumas tarefas, alguns personagens. E aí o que ele fez? Segundo texto, ele com suas próprias mãos pegou do pó da terra, fez um molde, soprou com fôlego de vida nas narinas. Isso fez com que surgisse o homem. E aí completou esse elo que faltava na criação, né? Então, se tinha alguém para cultivar a terra, então já podia chover para que as plantas germinassem. Muito legal essa compreensão. E isso aqui faz parte do foco no resultado, né? Que a gente está chegando no resultado. Então, criou o homem para ter um relacionamento com Deus, só que esse relacionamento envolve a criação. E a gente está indo por resultado. E aí o texto fala do Jardim do Éden, né, que tinha toda a criação, mares, morros, rios, plantas, animais, mas tinha um jardim, um lugarzinho especial ali, o Jardim do Éden. Ele já começa destacando que as plantas, as árvores, ali no jardim eram todas agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Olha que beleza. A gente já viu no estudo anterior que o foco não estava em fazer só coisas que funcionassem, coisas que tinham utilidade, mas coisas que tinham excelência, eram boas e agradáveis. Agradava tanto na prática, nas questões fisiológicas, né, o alimento que saciava, que sustentava, quanto agradava também a parte emocional, a parte subjetiva, a parte mental, né? Então a excelência, né, tudo assim integrado, né, excelência, qualidade. E aí o texto traz também que no meio do jardim, no centro do jardim, haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E brotava um rio, nascia um rio, havia um rio que irrigava todo o jardim, e depois que ele saía do jardim se dividia em 4. E mais uma vez a gente vê a questão da otimização dos recursos. Para aquele escopo do jardim, que era um escopo menor, o rio atendia todas as necessidades de água, né, das plantas, dos animais, dos homens que ali estavam criados, das plantações. E quando ele saía do jardim, que aumentava o escopo, aí ele se dividia em 4, que era o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Hoje, na atualidade, a gente sabe, né, onde estão o Tigre e o Eufrates, ali na antiga Mesopotâmia. E aí o pessoal fica especulando,
qual seria o Pison, qual seria o Gion, seria o Rio Nilo, o Rio Jordão, o Rio Amazonas. Não convém a gente entrar nessa discussão, tá, pessoal? Vamos nos ater às lições. E outra coisa também que trazia era a equipe, né? Deus criou a equipe. Então aí Deus criou tudo, criou o homem, trouxe os animais, né? Falou, ó, você vai nomear aí os animais. E aí ele falou, não é bom que o homem fica só, eu preciso de alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Aí depois de um sono profundo, induzido por Deus, né, ele vai lá e cria a mulher. E aí ele estabelece as competências de cada um. Então, homem, você vai cuidar do jardim, você vai cultivar o jardim, você vai nomear os animais. Mulher, você vai auxiliar o homem, você vai corresponder ao homem. E aí que eu quero destacar, eu achei muito interessante essa questão de corresponder. Preste bem atenção no meu pensamento. Ela não foi criada para responder, foi criada para corresponder. Ou seja, eles estão no mesmo nível. Tem origens, constituições diferentes, tem atribuições diferentes, possuem responsabilidades diferentes, eles estão em pé de igualdade, não tem desigualdade aqui. E aí eu lembro que tem um texto, depois eu coloco aqui na tela, que agora não me vem à memória, que ele fala mais ou menos assim para os homens, que a gente tem que respeitar e amar as mulheres, pois elas são co-herdeiras de Cristo, ou seja, a herança que um vai receber é a mesma herança que o outro vai receber, que é a salvação, que é a vida eterna. Aí eu penso também em colaborar, em cooperar, em coordenar. Esse prefixo co, acho que traz uma ideia de união, de junção, de reciprocidade. Você pode estar em nível de igualdade, corresponder, coordeiro, mas ter atribuições e responsabilidades diferentes. Isso é normal. Então fica uma reflexão que isso aqui pode puxar um fio aqui pra gente falar sobre o feminismo e muitas outras coisas, mas não é o foco do estudo. Vamos voltar aqui, eu só queria destacar isso que eu achei muito interessante. Uma outra coisa que o texto traz é porque a gente vê aqui a questão do foco no resultado. Estava criando tudo com foco no resultado. Então, ó, criou o mundo, tanto os animais, os alimentos, criou o homem para cultivar o jardim, criou a equipe ali, o homem e a mulher, e ele falou assim, mas por que eu criei essa equipe, ó? Porque deixará homem, mulher, pai e mãe, se casarão e vão constituir família. Tá, mas por que a gente tem que constituir família? Porque lá, quando a gente viu no estudo passado, os homens receberam mais objetivos, mais responsabilidades, mais missões do que toda a criação. E as primeiras delas eram, sejam férteis, multipliquem-se, ocupem, dominem sobre toda a terra. Você não vai conseguir fazer isso sem ter filhos. E aí, olha só o foco no resultado, muito interessante. Então, para que vocês tenham filhos, vocês precisam constituir família. Como é que vocês vão constituir família? Vocês vão se casar. Para vocês se casarem, vocês têm que deixar pai e mãe. Então tem um procedimento operacional padrão. Isso é muito interessante. E aqui sempre também a ideia de prosperidade de trabalho. Vocês vão cuidar do jardim, vão cultivar, você vai auxiliar, você vai nomear os animais, vocês vão corresponder, cooperar, coordenar, vocês são cordeiros, vocês vão constituir família e vão passar adiante tudo aquilo que vocês estão recebendo. Muito interessante, na minha opinião. E a gente tira daqui lições também para o nosso contexto organizacional. Será que está claro para todos os resultados que precisamos atingir? Será que os procedimentos administrativos para atingir esses resultados estão claros? Todo mundo da equipe está entendendo? Todo mundo da equipe tem a mesma visão de negócio para atingir o resultado esperado? São lições bem legais que a gente extrai daqui. E aí o texto traz também a questão dos alimentos, que no Jardim do Éden, além das plantas serem agradáveis aos olhos e boas para alimentos, todas elas poderiam ser utilizadas para alimentação. Então, tipo, estava tudo muito perfeito. Atingiu-se a excelência em tudo. Então falou, equipe, Adão, Eva, família, vocês podem comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, delegou competências, atribuições, responsabilidades, limites, autoridade, porque nessa equipe aí tinha o homem como liderança, vai ser melhor compreendido conforme a gente for avançando nos estudos, a mulher como auxiliar. Embora tenha um líder e tenha um auxiliar, eles estão no mesmo nível. Então todos os alimentos eram permitidos, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é muito interessante, ainda mais no contexto de hoje, que se discute muito sobre liberdade. Vocês são livres. Tudo isso aqui, ó, as regras são essas. Para constituir família é assim, vocês vão ter que trabalhar, ideia de trabalho, de prosperidade. Mas isso aqui vocês não podem comer. E é uma discussão muito legal para a gente levar para nossa organização, quando a gente começa a refletir sobre autonomia e liberdade. Então, eu, no meu posto de trabalho, os meus líderes, os meus subordinados, qual é a liberdade que eles possuem de fazer determinadas escolhas sobre determinados assuntos, isso é interessante, e qual é também a autonomia que eu como gestor ou que os demais gestores possuem de tomar determinadas decisões. Então ter um conhecimento claro acerca disso é fundamental assim para a atividade de gestão. Isso fica às vezes nebuloso em algumas instituições. Eu tenho uma experiência de instituições públicas, quando tem processos muito transversais, há uma tendência nas instituições públicas de que
que as decisões sejam sempre submetidas para instâncias superiores. Então, tem vários gerentes, cada um deles pode tomar decisões, eles têm autonomia para tomar determinadas decisões, mas por N razões, ou despreparo, ou falta de vontade, ou falta de conhecimento, ou falta de capacidade, enfim, eles sempre fazem pareceres assim para submeter a decisão final para a autoridade superior. Isso é muito comum na minha experiência com relação ao serviço público, e isso não é bom, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer dentro das organizações. E quanto mais claro forem os processos, a visão de negócio para se atingir os resultados esperados e conhecimento das atribuições, do regimento interno, mais claro será a sua compreensão do escopo daquilo que se pode decidir, até onde vai a liberdade de gestão e lições teológicas. Então, pessoal, lembrando, essas lições teológicas não são lições minhas, né? Mais uma vez, eu não sou padre, não sou pastor, não sou teólogo, não sou estudioso, sou apenas um cristão que lê a palavra e agora quer extrair lições com base numa experiência própria. A bibliografia está aqui citada e vai estar disponível para vocês lá no site também. Então, o que os especialistas trazem? Relacionamentos interpessoais, alianças, né? Deus, homem, humanidade, né? O homem e a mulher. Então, aliança entre Deus e a humanidade, aliança entre o homem e a mulher. A importância dos relacionamentos, né? Deus é amor, o suporte. A gente viu que Deus criou todo o ambiente, pudesse dar suporte para a existência do homem, descanso e equilíbrio. Esse dia eu vi um vídeo muito interessante acho que do pastor Silas Malafaia, em que ele fala que se a gente ficar sem ingerir água, a gente morre. Se a gente ficar sem comer, a gente morre. Se a gente ficar sem respirar, a gente morre. Se a gente ficar sem dormir, sem descansar, a gente morre. Então, o descanso e o equilíbrio é muito importante. A autoridade, né? O Senhor, Yahvé, a preparação do ambiente e a questão das escolhas. E agora, lições pessoais. Lições pessoais são as minhas lições, por meio da minha experiência aqui que eu extraio do capítulo 2. Então, gestão integrada, mapeamento de processos, isso aqui tudo a gente já foi pontuando ao longo da fala. Espero, né? Delegação de competências, tarefas, responsabilidades, atribuições, estética, qualidade, apresentação, otimização de recursos, terra, água e ar. E aqui eu acrescento que, além de Deus ter otimizado os recursos, terra, água e ar, para criar a tudo e a todos, ele fez mais uma otimização para criar a mulher, porque ele já tinha criado o homem, aí ele retira a costela e cria a mulher. Então ele não juntou ali o pó, o barro e soprou de novo, ele já aproveitou ali a criação e otimização de recursos. Trabalho, prosperidade, escolhas, mapeamento de risco, a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, isso aqui é um risco ter essa árvore aqui, mas eu preciso que essa árvore tenha aqui, porque eu preciso de pessoas que estejam motivadas, que estejam enganjadas, que estejam alinhadas com o meu propósito, que estejam alinhadas com o meu projeto, que estejam vestindo a camisa do meu time. Então, para quem não tiver, a árvore do conhecimento do bem e do mal tá aí. Tem que oportunizar a escolha. Não pode trabalhar sobre coerção, tem que trabalhar sobre motivação. Clima organizacional, né? Que é a importância da autoridade, né? Que Deus fala, ó, eu sou autoridade, sou Yahvé. Valores organizacionais, procedimento operacional padrão. Então, tudo isso a gente viu, né? Ao longo da explanação. Mas caso vocês achem interessante discutir algum ponto específico aqui, deixa aí nos comentários que a gente busca gravar um vídeo. Vai ser o maior prazer aprofundar o estudo, que é mais um estudo panorâmico. E aí, algumas profissões que eu destaco, podem ser destacadas várias outras, mas o que eu destaco, assim como lições, né, são as minhas experiências. Dessa primeira leitura, de repente, ano que vem, se eu for fazer essa leitura de novo, posso destacar lições diferentes. Então, agricultor, jardineiro, oficial de registro, né, que é Adão ali nomeando os animais. Gestor, né, a gente vê ali Deus gerindo, né, exercendo uma atividade de gestão mesmo agora, resolvendo alguns problemas, alguns processos. É interessante. Competência de destaque. Mais uma vez, não tem como a gente falar de gestão, de liderança, sem destacar alguma competência. De várias competências que podem ser destacadas, eu gostei bastante dessa daqui, orientação para resultados, é que a gente vê isso ao longo da leitura. E aí, na minha concepção, a orientação para resultados, compreendida aqui como a competência que o gestor possui de executar o plano de ação, né, tática, com foco no atingimento das metas e objetivos definidos na estratégia, que permita a entrega dos resultados esperados. De repente, na sua companhia, na sua organização, pode ter uma descrição diferente dessa competência, mas para a realidade dessa leitura, eu acho que essa descrição ficou bem legal. E é isso, pessoal, eu sou o Haroldo Rezende, está aqui o endereço do meu site, o e-mail, caso você queira entrar em contato. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Por favor, deixe aqui nos comentários algo que possa ser melhorado, algo que possa ser melhor discutido. Vai ser um prazer, não sou dono da razão. Esse é um estudo preliminar, né, como eu já falei para vocês. E agradeço a sua paciência até aqui. Meu muito obrigado pela sua atenção. Caso você já seja inscrito, meu obrigado novamente. Caso você não seja inscrito, peço considerar se inscrever e apoiar esse projeto. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe.